lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos estavam aqui semana passada? Semana passada nós falamos um pouquinho sobre controlarmos expectativas, né? Deus muitas vezes quer fazer coisas em nossas vidas, Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus tem coisas extraordinárias. E muitas vezes o que nós vemos, a nossa realidade não condiz com aquilo que Deus colocou dentro dos nossos corações. Aí é onde nós precisamos controlar as expectativas e entender que existe um processo, entender que existe um tempo de Deus, que no tempo certo, que na hora certa Deus vai nos promover, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos colocar no lugar que Ele sonhou para as nossas vidas, né? Mas se nós não aprendermos a controlarmos as expectativas, é possível que a gente se torne pessoas ansiosas. E uma pessoa ansiosa, ela faz besteira. Uma pessoa ansiosa, ela toma uma decisão precipitada. Uma pessoa ansiosa, ela faz escolhas erradas. Uma pessoa ansiosa, na verdade, o grande problema de uma pessoa ansiosa é que ela, ao olhar para o futuro, tanto com medo, ou esperando, ou ansioso pelo fato de querer viver, querer estar lá no futuro, ela perde o presente. Ela perde a alegria do presente. Muitas pessoas, pelo fato de se sentir tão ansiosa, de desejar estar lá, de desejar viver aquilo que Deus tem, de desejar viver aqueles planos que Deus tem para a vida dela, elas se tornam pessoas ansiosas, de tal forma que elas não conseguem ter alegria no momento, no presente da vida delas. Elas perdem aquilo que Deus confiou na mão delas, elas perdem o maior bem que nós temos, que é o presente. Afinal, o futuro está nas mãos de Deus, nós não sabemos nem se amanhã nós estaremos vivos, não é verdade? Tantas vezes a gente fica tão preocupado, tantas vezes a gente fica com tanto medo, tantas vezes a gente fica tão desesperado, ou então a gente perde noites de sono pensando, quando será que o Senhor vai realizar isso na minha vida? E a gente perde o presente, a gente perde de aproveitar o tempo que nós temos hoje com as pessoas que nós amamos, de desfrutar da vida que Deus nos deu hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, o melhor presente que nós temos justamente é o presente, né? E muitas pessoas, elas andam ansiosas, elas não conseguem aproveitar o hoje, o dia de hoje, elas não conseguem aproveitar aquilo que Deus está fazendo na vida dela hoje. E o apóstolo Pedro, ele escreve uma carta a alguns irmãos que estavam na Ásia Menor, e eles iriam passar, depois de um tempinho, alguma perseguição muito severa, e ele vai falar algumas coisas com aqueles irmãos. E aqui no versículo 7, ele já logo diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aqui, queridos, nós temos o cenário ideal para as nossas vidas. Aqui nós temos o cenário que seria o cenário perfeito, né? Lançar sobre Deus as nossas ansiedades, lançar sobre Deus as nossas preocupações, lançar sobre Deus os nossos medos, né? Não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados, não ficarmos com medo, não ficarmos desesperados. E aí ele diz o porquê de tudo isso. Ele diz: olha, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui nós temos o cenário perfeito. O grande problema é que muitas vezes é fácil nós lermos na palavra de Deus e falarmos: tá bom, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós, mas a verdade é que no dia a dia, muitas vezes é difícil de nós colocarmos isso na prática. Por quê? Porque os problemas não param de chegar. O dia mau às vezes acontece, o dia triste chega, as dificuldades acontecem, muitas vezes a gente coloca a cabeça no nosso travesseiro e nós estamos preocupados com o amanhã, porque lá na empresa talvez está havendo um grande corte, e você pensa: puxa, eu sou o sustento da minha casa, os meus filhos dependem de mim, pastor, e se me cortarem lá da empresa, rapaz, eu estou sem dormir faz 10 dias, muitas vezes é difícil, sim, eu mesmo algumas vezes me pego preocupado. Domingo deitei na minha cama, eu já sabia o que eu ia falar, eu deitei na minha cama, eu estava pensando em algumas coisas, e eu fiquei um pouco preocupado, e Deus falou comigo, falou: você vai pregar sobre isso, você está preocupado? Você não aprendeu?
A verdade é que nós ficamos preocupados, a verdade é que nós temos medos nas nossas vidas, né? Diante de circunstâncias, diante de dificuldades, diante de momentos difíceis, muitas vezes onde a gente não vê uma saída, onde a gente não tem um controle. Na verdade, quando nós não temos o controle das coisas, é onde a gente fica ansioso e preocupado, porque quando nós temos o controle, a gente pensa, não, está tudo bem, porque depende de mim, mas quando não depende de nós, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, e se não der certo, e se falharem comigo, e se me mandarem embora, e se o meu plano não der certo, e se não acontecer do jeito que eu estava imaginando, e muitas vezes a gente se encontra nesse lugar, onde a gente está ansioso, e a gente perde a alegria de viver do presente por causa disso, né? Aqui nós temos o cenário ideal. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês não precisam viver ansiosos, mesmo diante das dificuldades que vocês vão enfrentar, mesmo diante das perseguições que vocês vão enfrentar, mesmo diante do tempo difícil que vocês vão enfrentar. Ele está alertando os irmãos, dizendo, olha, tempos difíceis estão vindo, mas mesmo assim não precisam ficar ansiosos, porque existe alguém, existe um Deus que é poderoso, e Ele está cuidando de vocês. Mas, como nós sabemos na Bíblia, sempre é bom, você que lê a Bíblia, quando você lê um versículo, o interessante é você, para entender o contexto, é você ler o capítulo. E para você entender o capítulo, você lê o livro ou a carta. E para você entender a carta ou o livro, você lê a Bíblia inteira. Amém? Mas eu quero ler com vocês agora 2 versículos, os 5 e 6, que diz assim, para a gente entender um pouquinho. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí então ele vem no versículo 7 e diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí talvez você, como eu, quando li a primeira vez, fiquei me perguntando, o que é que tem a ver estas coisas que o apóstolo está falando com aqueles irmãos? Porque ele fala algumas coisas aqui no versículo 5 e 6, ele fala primeiro que eles deveriam ser submissos aos mais velhos. Depois ele diz que eles deveriam ser humildes, porque os soberbos não têm, basicamente ele diz, os soberbos não têm vez com Deus, mas sim os humildes. E ele diz também, vocês precisam se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Ele fala basicamente 3 coisas. E aí, eu ao ler este texto, eu fiquei me perguntando, mas o que ele estava tentando comunicar, o que ele estava tentando falar com aqueles irmãos? Porque ele vai falar sobre ansiedade, mas antes de falar sobre ansiedade, ele vai falar sobre se humilhar, ele vai falar sobre se submeter, ele vai falar sobre se sujeitar. Qual é a ligação que isso tem com a ansiedade? Submissão, eu coloquei aqui, é se sujeitar, mesmo que eu não entenda ou concorde. É pegar o controle e entregar na mão de uma outra pessoa. Apóstolo Pedro estava tentando ensinar alguns princípios antes de dizer àqueles irmãos que eles precisavam lançar a ansiedade nas mãos de Deus. Ele estava tentando ensinar, olha, antes de você pegar e colocar a ansiedade na mão de Deus, você precisa aprender, sabe do quê? Você precisa aprender que você precisa submeter a sua vida, você precisa entender que você precisa se submeter, você precisa pegar o controle da sua vida e você precisa entregar o controle da sua vida. Sabe por que ele estava ensinando estas coisas antes de falar sobre a ansiedade? Porque a verdade, queridos, é que nós não gostamos de fazer isso. A gente gosta de ter o controle. A gente gosta de ter o controle das situações, a gente gosta de ter o controle das nossas vidas, a gente não quer entregar a rédea para ninguém, a gente acha que a gente sabe qual é a melhor opção, a gente tem os melhores caminhos, a gente não quer saber de opinião de outras pessoas. Então ele está ensinando aqui alguns princípios, dizendo, olha, antes de vocês entregarem a ansiedade, vocês precisam entender que vocês precisam aprender a se submeter, aprender a entregar o controle da vida de vocês, vocês precisam
precisam se sujeitar. Vocês precisam se sujeitar. Se sujeitar é se colocar abaixo, se sujeitar sob a poderosa mão de Deus. E muitas vezes, queridos, muitos de nós temos dificuldade de nos colocarmos neste lugar, de nos humilharmos e nos sujeitarmos diante de Deus. Queremos ter o controle, temos os nossos planos, temos os nossos sonhos, queremos viver as nossas vidas e muitas vezes não conseguimos entregar as nossas vidas a Deus, e por isso muitas vezes andamos tão preocupados, porque é o nosso plano, é a nossa vontade, é o nosso desejo, e se não der certo? Mas querido, a partir do momento que eu estou vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida, não é o meu plano, não é o meu sonho, não foi eu que planejei, é o plano de Deus para mim. Eu apenas estou debaixo daquilo que Deus sonhou para a minha vida, eu apenas estou vivendo aquilo que Ele planejou para mim, eu estou vivendo os sonhos dEle, não são os meus sonhos. Então a responsabilidade de fazer acontecer não é minha, é dEle. Se Ele mandou eu ir, eu estou indo, e se não acontecer, a culpa não é minha, é dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós conseguimos lançar a nossa ansiedade sobre Deus, quando estamos andando debaixo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é fiel, ela se cumpre, ela não falha. Quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, viver os sonhos que Ele tem para a sua vida, você fica tranquilo, porque você sabe, tem uma convicção no seu coração. As circunstâncias dizem que não, todos dizem que não, mas tem uma convicção no seu coração dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu plantei este sonho, eu te chamei para fazer isso, e você continua seguindo, e você lança nas mãos de Deus. E geralmente quem não consegue fazer isso, sabe quem são? Os orgulhosos. Porque o que o orgulhoso ele é? Ele justamente não consegue fazer isso, ele não consegue entregar, ele não consegue se sujeitar, ele não consegue se submeter, ele não consegue se humilhar, ele não consegue reconhecer e dizer: tá bom, Deus, aqui está o meu sonho, aqui está o meu plano, mas se o Senhor tem algo melhor para a minha vida, que seja feita a tua vontade na minha vida. Mas muitas vezes, queridos, nós enfrentamos tantos problemas, a gente sofre tanto no nosso presente, a gente fica tão desesperado. Sabe por quê? Porque estamos sozinhos no barco, porque a gente sabe que depende da nossa força, a gente sabe que depende que se eu não trabalhar muito, que se eu não fizer muito, se eu não der um jeito, se eu não lutar muito, não vai dar certo. Mas quando nós temos Deus a nosso favor, nós sabemos que não funciona assim. Nós sabemos que Deus abençoa as nossas vidas, nós sabemos que Deus favorece as nossas vidas, nós sabemos que Deus vai à frente, nós sabemos que Deus coloca a sua mão sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos abençoando, nos guardando. E tem um texto na Bíblia, lá em Mateus 8, 23 a 27, que acontece justamente isso. Olha o que diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Já pensou uma coisa dessa? Uma tempestade terrível e Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? E a chave desse texto aqui está nessa última frase. Sabe qual foi o grande problema dos discípulos? É que eles não sabiam quem estava no barco com eles. Quem é este que até o mar manda acalmar? Quem é este? O grande problema nas nossas vidas, muitas vezes andamos desesperados, muitas vezes ficamos com medo, muitas vezes choramos, lamentamos, pensamos: a minha vida acabou. Sabe por quê? Porque não sabemos quem está no nosso barco. Se você conhecesse o Deus poderoso que você serve,
Se você soubesse o Deus poderoso que você serve, o apóstolo Pedro, quando ele está falando aqui, quando ele fala, olha, se humilhar, se sujeitar sob a poderosa mão de Deus, ele sabe do que ele estava, a mão do Senhor, ele sabe do que ele estava falando. Esta mesma mão aqui que ele está falando, é aquela mão que o tirou quando ele estava afogando nas águas, é aquela mão que quando ele está andando em direção a Jesus, que ele está andando, Jesus falou, vem, e ele vai, e ele começa a afundar, porque ele olha para as circunstâncias, ele olha para o mar, e ele olha para o vento, e aí ele começa a afundar, ele está perto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estende a mão e puxa ele de dentro das águas. Ele sabe do que está falando. Ele diz, olha, o melhor lugar para se estar é debaixo da mão do Todo-Poderoso. O melhor lugar para se estar é debaixo da mão do Todo-Poderoso, porque você pode olhar para o lado, as chuvas da vida podem vir, as tempestades podem vir, os dias difíceis podem vir, você pode até parecer que está afundando, mas se você estiver debaixo desta mão, Ele vai te resgatar, Ele vai salvar, você não vai afogar, você não vai morrer, porque Deus vai te sustentar. É isso que Ele está dizendo aqui. Por isso, vocês não precisam ficar ansiosos. Oséias 4,6 diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes, queridos, nós somos vencidos pelo diabo porque nós não sabemos quem Deus é. Nós não sabemos o Deus poderoso que nós servimos. Nós não conhecemos a palavra de Deus, e o diabo levanta problemas, o diabo levanta dificuldades, o diabo levanta pessoas, o diabo levanta circunstâncias. E muitas vezes, como Pedro, a gente prefere olhar para as circunstâncias do que olhar para Jesus, prefere olhar para os problemas do que olhar para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós servimos a um Deus que é poderoso. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que nós lemos aqui na palavra é o Deus que nós servimos hoje. Ele está vivo, Ele reina, Ele está vivo, Ele age ainda nos dias de hoje, ao meu favor, ao seu favor, pode ter certeza disso. A palavra de Deus é fiel, ela não falha, ela é fiel e ela não falha. Na sua vida, querido, se você praticar a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Aí depois que ele diz, não andem ansiosos, mas lance sobre Deus a ansiedade de vocês, ele segue dizendo assim, sede sóbrios, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. É importante. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, tem um Deus que está cuidando de vocês, mas não é porque tem um Deus que está cuidando de vocês que vocês podem viver de qualquer forma. Prestem atenção. Logo depois ele vai dizer, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele diz, olha, tem Deus que está protegendo, está cuidando, está guardando a vida de vocês, que vai livrar a vida de vocês, que vai abençoar a vida de vocês. Vocês não precisam andar ansiosos, vocês podem colocar toda a preocupação de vocês nas mãos de Deus, mas não durmam, sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo ele está tentando destruir a vida de vocês em todo momento. O diabo está cercando a vida de vocês, rugindo, a Bíblia diz aqui, rugindo como um leão. Alguém já viu, o diabo já apareceu para alguém no quarto ou em algum lugar, na rua, você está andando, apareceu um leão, ou um bicho parecido com um leão rugindo para você, e você saiu correndo? Para mim não, graças a Deus. O rugido do leão nem sempre soa como um rugido do leão ou algum outro bicho parecido, mas o rugido do leão, do diabo, muitas vezes, ele pode vir em diversas formas, de diversas formas. Problemas, circunstâncias difíceis, que o diabo ele vai usar, ele vai rugir, ele vai gritar no teu ouvido, dizendo, eu vou te matar, eu vou destruir a tua vida, dessa você não passa, esse problema você não vai conseguir passar, olha, eu vou destruir a tua casa, olha, eu vou roubar os teus filhos, olha, eu vou matar o seu filho, olha, eu vou destruir a sua casa, olha, não vai dar certo, a tua empresa, eu vou fechar as portas. Você deita na tua cama à noite,
E uma voz que parece que uma voz de leão ruge nos teus ouvidos dizendo, olha, não vai dar certo, olha, nada vai acontecer na sua vida. Ele ruge como um leão, e muitas vezes a gente acredita nessa voz, a gente fica com medo, amedrontados, e pensa, meu Deus, e agora realmente a minha casa vai ser partida no meio, o meu casamento não vai dar certo, Deus, os meus negócios, os meus filhos. Muitas vezes a gente fica com medo por causa dessa voz que tenta nos convencer, dizendo que Deus não está cuidando de nós. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? Porque diz que o diabo, ele ruge como? Ele ruge como? Deixa eu te dizer uma coisa, só existe um leão, ele ruge como o leão, mas ele não é o leão, porque o leão é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele tenta ser igual a Deus, e foi justamente por isso que ele caiu dos céus, que ele foi expulso dos céus, porque ele usurpou, ele quis ser igual a Deus, mas ele não conseguiu ser igual a Deus. Ele foi expulso do céu, ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Quando o leão verdadeiro ruge, quem sai correndo é o leão do Paraguai. Sai que nem um gatinho. Mas isso, queridos, não depende de Deus, depende de mim e de você. Foi nos dada autoridade, a palavra de Deus, pisar em serpentes, escorpiões, andar em vitória aqui na terra. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas depende de mim e de você. Eu escolho, eu dou ouvidos ou não dou ouvidos, eu escolho as mentiras do diabo ou eu não escolho, eu decido ouvir e acreditar nas mentiras ou não, ou eu continuo olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma decisão diária que eu e você temos que tomar, porque, queridos, todos os dias temos desafios, vamos enfrentar dificuldades, tem circunstâncias que são difíceis, e é uma decisão dia após dia que nós temos que tomar. Ou eu decido escolher viver debaixo da palavra, o que Deus diz a respeito da minha vida, o que Deus tem para a minha vida, ou eu vou acreditar nestas vozes que dizem que eu não vou viver, estas vozes que dizem que eu não vou vencer, eu não vou chegar lá. É uma decisão sua. No versículo 9 ele vai dizer assim, resisti-lhe firmes na fé. Firmes na fé. Ele diz, olha, é na fé que vocês precisam resistir. E aqui é onde é difícil, porque é justamente aqui que ele diz, olha, é nesse lugar que vocês precisam estar firmes, é na fé. E a fé não tem nada a ver com o sentimento, a fé não tem nada a ver com o que eu vejo, a fé não tem nada a ver com o que eu pego, com o que eu sinto, não tem nada a ver com isso. E ele diz, é nesse lugar onde você não vê nada, é nesse lugar onde você não sente nada, é nesse lugar onde as circunstâncias dizem justamente o contrário, que você precisa estar firme. Que difícil. Semana passada nós oramos pelo pequeno Heitor. Quantos estavam aqui? Heitor nasceu com uma disfunção no coração. Kátia, a mãe dele, descobriu no último ultrassom que ela foi fazer. Gravidez inteira, tudo certo, tudo bem, felizes. No último ultrassom, o médico identificou alguma coisa e chamou outro médico, começou aquela confusão e não deixaram nem ela ir embora. Já ficou internada no hospital. Heitor nasceu com um probleminha no coração, sem uma válvula, veia principal passando por um lugar errado. Problema muito sério. Com alguns meses de vida ele já teve que passar por uma cirurgia no coração. 6 meses de vida. Muito, muito intensa, muito difícil. E agora com 1 ano e 3, 4 meses que ele está agora, teve que novamente passar por uma outra cirurgia, e isso foi semana passada, segunda-feira, e na cirurgia, depois de 10 horas de cirurgia,
com o peito aberto, uma criança de 1 ano e 3 meses. Ele tem uma parada cardíaca de 2 minutos, os médicos reanimam. Depois tem mais uma parada cardíaca de 6 minutos, os médicos o reanimam novamente. Ele vive, eles decidem fechar o peito dele mesmo, ainda não sendo feito tudo o que eles precisavam fazer, porque o menino com 1 ano e 3, 4 meses não iria aguentar mais. Levam o menino para a UTI, e ali agora começaria uma guerra e uma luta do pequeno Heitor. Isso foi na segunda-feira passada, e terça-feira me mandaram uma mensagem me falando da situação, e nós clamamos aqui, nós oramos pela vida dele. E tem sido uma guerra todos os dias, uma guerra todos os dias, uma guerra todos os dias. Agora imagina o coração do pai e o coração da mãe. Eu fui no hospital esses dias, estive com eles. E você vê aquele pequenininho desse tamanhozinho, lindo, loirinho, o cachorrinho dele do ladinho dele, assim lá, todo entubado. Um cano entrando no coração, tirando o sangue do coração, um outro cano ligando no pulmão para oxigenar o sangue. E no momento ele está ligado numa máquina chamada ECG, que o corpo dele está funcionando por causa dessa máquina, enquanto o coração e o pulmão descansam por causa da cirurgia. E todos os dias tem feito testes para ver se o coração dele vai voltar. E começaram os testes, tiraram 50% da máquina, o coração bateu, voltou. Mas para não forçar, voltaram a máquina. Testaram mais uma vez, tiraram 70%, o coração bateu. Tiraram novamente. Há uns 2 dias atrás, a notícia não foi tão boa, ele estava vindo de uma melhora, e há uns 2 dias atrás, fizeram um eco no coraçãozinho dele, ele teve uma piora, e aí os pais ficam, puxa vida, estava melhorando. Mas hoje, graças a Deus, nós recebemos a notícia de que a melhora foi grande, ele está melhor. A previsão é que daqui a uns dias ele saia daquela máquina. Mas como é difícil. Eu estava ali com o Renato, o pai dele, chorou ali na beira da cama e falou: Gui, eu queria tanto ter a fé que a Bíblia diz, como um grão de mostarda, e olhar para a médica aqui e dizer: pode tirar tudo do meu filho, que ele vai sair andando. Ele falou: mas é tão difícil. Situações extremas vêm tantas vezes para testar a nossa fé. E é onde o apóstolo Pedro vai dizer aqui: resistam firmes na fé. É nesse lugar onde você não está vendo nada. É nesse lugar onde o médico está dizendo que não. É nesse lugar onde você não vê mais uma saída para o seu casamento. É nesse lugar onde você já não vê mais esperança na vida dos teus filhos. É nesse lugar onde você não consegue sentir que vai dar alguma coisa. Nesse lugar que ele está dizendo: olha, vocês precisam entender uma coisa, que pode chegar um momento que tudo vai dizer que não. As circunstâncias, os problemas vão ser tão grandes, as perseguições vão ser tão grandes, que vocês vão pensar: nós vamos morrer. Vocês vão pensar: agora já foi, agora não tem mais jeito. Mas ele diz: é neste momento que ele está dizendo: olha, vocês precisam resistir, vocês precisam ficar firmes na fé. Guardar a fé no coração de vocês. A fé não é aquilo que nós vemos, a fé não é aquilo que nós sentimos, é convicção, é a certeza, é convicção do que a palavra de Deus nos diz. Se Deus falou, está falado. Se Deus já disse, já está feito. Por isso que eu falei para a Kátia, eu falei para o Renato: eu não estou mais orando pela cura do Heitor, porque ele já foi curado. A palavra de Deus diz que Jesus morreu naquela cruz por nós, e pelas pisaduras de Jesus nós no passado fomos sarados, nós apenas estamos recebendo. A ordem já foi dada, o corpo agora está voltando ao normal. Fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus.
apóstolo Paulo vai falar sobre isso também. Filipenses de 4:9, passagem muito conhecida, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, é isso que Deus faz por nós. Tem momentos que Deus não nos tira da situação na mesma hora, mas lá na situação difícil que nós estamos vivendo, Ele envia a paz dEle que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. É isso muitas vezes que a gente não entende. A gente pensa que a gente ora e Deus já vai nos tirar daquela situação. Não, não é isso que diz. A gente lança, a gente ora, coloca nas mãos dEle, e a Bíblia diz que existe uma paz que vai vir sobre as nossas vidas, no lugar onde a gente está. Essa paz vai guardar os nossos corações, e no tempo certo Ele vai mover as coisas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Apóstolo Paulo, resumindo o que ele fala aqui, é o seguinte: o que importa é aonde você coloca o seu foco. Por isso que ele disse: algo bom, amável, nisto vocês devem prestar atenção. É para esse lugar que vocês precisam olhar, porque muitas vezes a gente presta atenção muito mais no problema do que nas coisas boas, muito mais naquilo que faltou do que aquilo que nós temos, muito mais no levante do inimigo do que aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Aí ele ainda diz assim: se o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. E olha que o professor Paulo, ele tinha autoridade para falar sobre isso, porque ele apanhou, foi espancado, sofreu naufrágio, aconteceu de tudo na vida daquele homem. Ele diz: olha, se vocês podem aprender alguma coisa, olhem para mim também. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu já passei por muitas situações, mas Deus nunca me desamparou. Eu já passei por momentos extremos de grande dificuldade. Depois ele vai falar isso, se você seguir no texto, ele vai dizer: olha, eu já tive muito, já tive pouco, já tive fartura, já passei momentos bons, já passei momentos ruins. Olha, mas nunca Deus me desamparou. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos um Deus poderoso que não nos abandona, seja qual for a sua situação, seja qual for o lugar que você está passando de dificuldade. Você precisa sair deste lugar nessa noite com uma certeza no seu coração: Deus está com você neste lugar aí. A paz de Deus invade o teu coração neste lugar aí, e no tempo dele, Ele vai mover o que Ele precisa mover. Uma palavra que nos dias de hoje necessária para nós, né? Diante de tudo que nós temos vivido, confusão no nosso país, e chuva, e mortes, destruição, e a morte do jornalista, e tantas coisas ruins, tantas notícias ruins, e tanta gente sofrendo, e muitas vezes a gente se pergunta: Deus, o que está acontecendo? E é nesse lugar que nós precisamos colocar os nossos olhos nele. É nesse lugar que nós precisamos guardar a nossa fé, porque Ele é fiel. A palavra dEle se cumpre, e vai se cumprir na minha e na sua vida. Eu não sei o jeito que você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu sei de uma coisa: eu sei o Deus que nós servimos. O Deus da Bíblia é poderoso, Ele é o único Deus, verdadeiro, fiel.
e Ele não te deixou. Pode parecer que Ele te deixou, mas Ele não te deixou. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: lança sobre Ele a ansiedade de vocês, lança sobre Ele o medo, lança sobre Ele as preocupações. Está difícil? Está difícil. É difícil? É claro que é difícil, mas pode colocar na mão dEle. Aí ele diz: porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de vós.